Lição de terça-feira, talentos enterrados. Vamos lá? Eu gostei demais dessa percepção aqui, olha. Se liga de novo, eu já li, acho que foi antes de ontem que eu li. Versículo 15 de Mateus capítulo 25 diz assim, ó. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo o que? Sua própria capacidade. Vamos relembrar alguns conceitos? Primeiro, ele deu alguma coisa para todos. Primeira coisa. Segundo, ele deu conforme a sua capacidade, mas ele deu para todos. Então, a gente chegou numa encruzilhada, e a encruzilhada é assim. Se você entendeu que evangelho é simplesmente aceitar o que a Bíblia diz e ter a esperança na volta de Jesus, e você imagina que cristianismo agora é sentar no sofá e esperar ver o tempo passar até que Jesus volte, infelizmente você não entendeu todo o cristianismo. Jesus, ele diz assim, olha, você, enquanto você espera, você dá o seu melhor para que você possa ser uma pessoa cada vez melhor. E aqui quando a gente fala em talentos, a gente poderia de alguma forma imaginar como se fosse os dons pessoais. Então, você de repente está pensando assim, puxa pastor, eu queria ser um pregador maravilhoso. Mas não cabe na tua personalidade, não é uma coisa que você assim, tem uma facilidade em fazer. Aí você fala assim, pastor, então olha só, se eu não sei pregar, não sei cantar, significa dizer que eu não tenho talento. Não existe talento insignificante e pequeno. Uma época eu fui pastor numa igreja e tinha uma senhora naquela igreja, que ela tinha um cargo. O cargo dela era ficar na porta da igreja, cumprimentando, sorrindo e dando as boas-vindas para as pessoas. E olha, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10, nem 20, nem 30 pessoas que depois que estavam na igreja disseram assim, olha, eu vim à igreja pela primeira vez com medo, não conhecia ninguém, mas quando a irmã tal me cumprimentou e sorriu para mim, parece que é como se eu estivesse na minha casa. Qual era o dom dela? O dom dela era sorrir. Era dizer, seja muito bem-vinda. Esse era o dom. E sorrir é um dom pequeno? Não, de forma nenhuma. Nas mãos de Deus pode ser um grande talento, um grande dom. Então, quando eu olho para a parábola, eu percebo que a gente tem aqui, olha, segundo a sua própria capacidade. Só que tem outro detalhe. Alguns de nós pensamos que não temos um dom e não temos porque esse dom está enterrado. E aí eu preciso desenterrar. E como é que eu faço isso? Eu me coloco numa situação onde que eu possa treinar aquele dom. Vou dar exemplo para vocês. Eu gosto muito de visitar as equipes de Caleb, no momento do Caleb, né? Aqui no sul do Brasil acontece no mês de janeiro. E é legal demais quando você chega naquela equipe, começa a conversar com um, com outro, daqui a pouco uma pessoa vira para você e fala assim, pastor, eu nunca tinha pregado na vida, mas eu cheguei aqui no Caleb e precisava pregar, pastor, e eu comecei a pregar. Aí alguém do lado fala assim, pastor, e a gente não sabia, nem ele mesmo sabia, esse menino aqui, olha, tem o dom da palavra, da pregação, ele está arrebentando. Aí você olha para o menino e ele fala assim, então pastor, mas eu não sabia, eu comecei faz uma semana, faz 10 dias a pregar. Era um talento que estava enterrado. Então, às vezes, a gente pode ter um talento enterrado. E aí eu queria colocar para você. Se coloque em situações que você possa descobrir e multiplicar e utilizar melhor o seu talento. No meu caso, eu sou filho de pastor e um dia eu falei para meu pai, eu gostaria de tentar pregar. E ele me levou numa igrejinha que devia ter naquela quarta-feira à noite, talvez umas 7 ou no máximo 10 pessoas. E eu me lembro quando eu levantei, segurei assim no púlpito, comecei a falar, falei. Depois que eu falei tudo, eu sentei. Aí meu pai levantou e falou assim, olha gente, o que o Elmar queria dizer, e aí ele pregou mais uns 30 minutos, sabe por quê? Porque eu falei tudo o que eu tinha para falar em 6 minutos. E assim eu comecei a pregar.
Aí você prega numa quarta, você prega da próxima vez melhor no domingo, daqui a pouco você passa uma carta missionária, daqui a pouco você passa uma lição geral, daqui a pouco você prega um sermão numa igreja pequena e você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai encontrando aquele dom e você vai multiplicando e aperfeiçoando. Então eu quero fazer um convite para você. Olhe, tenta encontrar, tenta desenterrar, pergunta para o Senhor, Senhor, qual que é o meu dom? E aperfeiçoe. Porque todas as pessoas, todos os servos da nossa parábola receberam, nem que fosse um dom. Amanhã a gente continua.